Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, pelo reunião dos obreiros nesta noite. Obrigado porque sabemos que o Senhor está presente. Pedimos, Senhor, para que possa abrir o entendimento abrir o nosso entendimento, para que possamos ver aquilo que é a sua experiência, poder, para servirmos em verdade em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Viemos para Salmos 51, 12 e 13. Salmos 51, versículos 12 e 13. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os meus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aqui encontramos David, o salmista, o rei, o filho de Deus real, o homem que foi chamado, que iria fazer aquilo que é a vontade de Deus, inteiramente, com totalidade, a vontade de Deus. Sabemos o que aconteceu com ele. Mas depois daquilo que aconteceu, ele queria aquela salvação, a alegria, a vitória. E a certeza que aquela salvação já voltou para ele. E ele orou. E na sua oração, ele diz: restaura-me, torna-me a dar a salvação, a alegria da salvação e a certeza da salvação e a vitória que vem através da salvação e o entendimento de relação e reconciliação que nós temos em Deus, assim que temos a salvação. E ele queria esse sentimento, queria essa comunhão, ele queria esta interação, ele queria esta intimidade entre ele e Todo-Poderoso. Restaura ou torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele disse: eu sei, quando esta salvação vier e for restaurado a alegria, eu vou estar firme com o espírito. Então que terei autoridade, então eu terei o compromisso, então eu terei a certeza, então eu posso falar com outros pecadores, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. A razão que vou declarar a palavra da salvação, a verdade da salvação aos pecadores é para a sua conversão. Mas ele tinha que ter esta conversão primeiro, esta salvação primeiro, esta vitória primeiro, tinha que ter primeiro. Viemos para Lucas 1, em Lucas 1, 76, 76. E tu, ó menino, Zacarias estava a falar com o filho João, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. É o que o profeta faz, é o que o pregador faz, é o que o pastor faz, para preparar o caminho do Senhor, para que o povo possa ver claramente o caminho de vir ao Senhor. 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. O pregador vem, o ganhador de alma vem para o outro. E ele para perante o povo, representando a Deus. E ele chama a eles para a salvação. Ele lhes dá o conhecimento da salvação para as pessoas, e através desse conhecimento da salvação terão a remissão dos pecados,
o perdão e a remissão e o lavar dos pecados. Então nos diz como é que esta salvação vem, como é que esta salvação tirará todos os pecados. No versículo 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. 79, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Salvação traz a paz, traz perdão, ele traz redenção. E ele diz, com este conhecimento de salvação, quando vier, vai guiar os nossos pés no caminho da paz. A salvação do Senhor nos concede perdão, liberdade, paz, alegria, o fruto do Espírito. Mas o pregador, o ganhador de alma, o ministro, tem que declarar esta palavra de salvação para as pessoas tiverem o entendimento claro daquilo que quer dizer ou o significado. Então vieram conhecer a Deus, ao Senhor. Atos 13, 17. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Esta palavra é muito clara, nossa chamada é para irmos chamar as pessoas ao caminho da salvação, é para trazer a luz ao povo, o entendimento ao povo, para que o entendimento do caminho da salvação, da palavra de Deus, a palavra da salvação, saibam o que quer dizer, significa ter salvação de Deus, o impacto dessa salvação. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Temos que fazer alguma coisa no mundo antes que a salvação viesse. A palavra de salvação vem, a verdade vem, a luz da salvação vem, o conhecimento da salvação vem. E você toma isso, aceita isso, você crê nisso, você se entrega nisso e crê que Jesus Cristo, que Ele é o único caminho para alcançar a salvação do Senhor. E depois você é dado vida eterna. Assim que você crê. 49. E a palavra do Senhor se divulgava. É a palavra de salvação. A palavra do Senhor se divulgava. É a palavra é a palavra do Evangelho. A boa nova que traz pessoas, que tira pessoas fora do pecado à salvação, fora da escuridão para a luz. A palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. Por toda aquela província. Esta noite vemos a palavra no tópico que diz, proclamando o evangelho da salvação para toda criatura. Proclamando a palavra, a graça, a boa nova, o evangelho da salvação para toda criatura. Vai, diga a todos, porque quer que todos se salvem. Pregue a palavra de salvação para todos, para toda criatura, porque quer que todos se salvem. Todos querem para que tenham e creiam essa palavra de salvação, para que, assim que souberem, assim que entenderem, tomarão a ação e virão a este evangelho como crer a verdade da salvação, a realidade da salvação virá a eles. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Alcance a todos, toque a todos, dê luz a todos, pregue a todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele diz, temos que fazer alguma coisa. 16. Quem crer e for batizado será salvo. É a palavra da salvação. É o evangelho da salvação, a verdade da salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta noite, assim que viemos da palavra de Deus, que é proclamando o evangelho da salvação para toda a criatura, há 3 coisas que temos que considerar. 1. Pregando o arrependimento de Deus antes da salvação. A salvação não vem apenas para a pessoa, tem que haver o arrependimento, a pregar o arrependimento de Deus antes da salvação. Ponto número 2. Depois dessa salvação, haverá experiência dessa salvação, conhecimento da salvação. Haverá graça dessa salvação que vem ao homem. Ponto número 2. Possuindo a salvação não está ali apenas de uma forma isolada. Então vem com justiça. Assim que cremos ao Senhor, para voltarmos do nosso pecado e voltarmos para o Senhor e termos realmente uma experiência genuína da salvação, então a justiça será visível, possuindo a justiça de Deus com salvação. Ponto número 2. Assim que continuarmos, assim que vivermos, agora vamos para ponto número 3. O motim do reino de Deus, o controle de Deus, o Deus que vence todos aqueles, o humano, que faz aquilo que faz com que o homem foge dele. Mas agora, Deus levanta no coração, na vida de um que tem salvação. Ponto número 2. O motim do reino de Deus através da salvação. Ele levanta no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso comportamento. Ele levanta, o reino de Deus. Esse reino vem através da salvação que Ele nos concede, promovendo o reino de Deus através da salvação. Vamos voltar para o ponto número 1. Pregando o arrependimento através arrependendo de Deus antes da salvação. Antes de alguém se salvar, tem que se arrepender. Temos que ouvir do pregador. O pregador tem que dizer a ele ou a ela que pecado destrói. Pecado destrói a alma. Pecado destrói. Pecado vai trazer o julgamento eterno. A única coisa que deve fazer, a melhor coisa que deve fazer para você fugir desse pecado, para se arrepender. Então temos o testemunho das Escrituras, a proclamação uniforme da Escritura. Temos que se arrepender antes de salvação. Sem arrependimento não haverá salvação. Se o homem apenas está à procura, eu levanto as minhas mãos, eu o recebo como meu Salvador. Então, tem que voltar, sair, se arrepender do pecado, sair das trevas, vir para a luz. Então, o receber como Salvador. Marcos 1, 14. Marcos 1, 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo.
Olha para isto, olha para isto. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Qualquer indivíduo que ouve a palavra de Deus, arrependei, e depois disso vais crer. Tudo que vem ao conhecimento dos pecados que você já fez, os pecados que você já praticou, do mal que você já fez, arrependei-vos. É pessoal, arrependei-vos neste presente momento, arrependei-vos de todos os pecados que cometeram no pecado, arrependei-vos e credes no Evangelho. É o caminho da salvação. É o que aconteceu antes de salvação entrar. Lucas 3, 6. Lucas 3, versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne. Tem que ouvir, toda a carne. Tem que saber, toda a carne. Eventualmente verão aqueles que creem a salvação de Deus. Dizia, pois, a multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Salvação é disponível. Para você vir a essa salvação, tem que atualmente fugir, correr, sair, virar da ira futura. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para eles verem a salvação de Deus, que foi providenciado, ele diz, tem que primeiro produzir evidências, o produto do arrependimento. Tem que haver arrependimento antes de tudo, antes de alguém ver a salvação do Senhor. Então você diz por si, temos Abraão, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus ressuscitar filho a Abraão. Arrependimento antes de salvação. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja só, arrependimento primeiro, depois disso, a remissão dos pecados. Arrependimento primeiro, depois disso, o perdão dos pecados que foram arrependidos, que você se arrependeu. Você confessa e deixa os pecados e depois você estará livre dos pecados. Então haverá salvação. Tem que se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Como não é peculiar ao Israel, não é peculiar a Jerusalém, mas para todas as nações, começando por Jerusalém. 2 de Pedro 3. Se não pregamos arrependimento e as pessoas não sabem o perigo de continuar no pecado, então pensam que a salvação veio, é para todos, levanta suas mãos, eu recebo a salvação, aceita Jesus. Então eles têm os seus pecados por cima de Jesus, tem o seu mal e Jesus com ele, eles têm Jesus, mas ainda na iniquidade. Salvação não vem desta maneira. Tem que haver a proclamação, tem que haver a declaração do arrependimento através de Deus antes da salvação. 2 de Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham a arrepender-se. A experiência da salvação do Senhor vem depois do arrependimento. Depois do arrependimento vem a salvação, depois do arrependimento, então será contado como filho de Deus. Atos dos Apóstolos 3, 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Veja, arrependimento vem em primeiro lugar, antes de conversão, antes de salvação, antes de transformação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Os pecados não serão apagados antes de arrependimento. Alguém não vai ser purificado antes de arrependimento. Não haverá alegria de salvação antes de arrependimento. Não haverá certeza da salvação sem o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. O tempo de refrigério virá com a perdão, com a graça, com a adopção para a família de Deus. Assim que o arrependimento tomar lugar, ele diz, só depois disso, o tempo de refrigério virá pela presença do Senhor. Olha versículo 26. Ressuscitou Deus a seu Filho Jesus primeiro e o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ele nos concedeu a perdão e depois nos concedeu a salvação. Atos 5, 30, 31. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel ao arrependimento. Ele deu arrependimento e remissão dos pecados. Deu a salvação a Israel depois desse arrependimento. Então deu a remissão dos pecados. Primeiro, ele nos certifica. Promete alguém para que possa ter a salvação primeiro. Temos muitas pessoas superficiais que dizem que são crentes, mas não podem obedecer à palavra de Deus. Não guardam a verdade. Não têm a salvação. Não têm a vitória que salvação traz. Porque a salvação não é real. Eles levantam as suas mãos, dizem que deram as suas vidas ao Senhor, mas não há arrependimento antes disso. Veja versículo 31. Deus, o Salvador, Ele, o nosso Senhor, o Mestre, Ele, aquele que Deus o exaltou, aquele que o elevou, o príncipe e Salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados, ou perdão dos pecados. Espera aí. Entenda isso. Quando você está apresentado a palavra de salvação para outros, tens que lembrar, tens que saber acerca do perigo do pecado. A danação, a destruição do pecado, ou o mal que jaz no pecado, o julgamento que virá por causa do pecado. E volta desse pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo. Depois desse arrependimento, a salvação virá. Arrependimento primeiro.
Atos 17, 30. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, a ignorância do passado, coisas malignas que as pessoas pecadoras fizeram na sua ignorância, fora do seu conhecimento, e entraram em tantos pecados, o Senhor não vai passar por cima. Ele não vai passar por cima todos os pecados, mas há uma condição. Qual é? Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele requer, é o mandamento de Deus a todo pecador para que a salvação venha. Mas ele agora diz a todos para que possam se arrepender. Porque por quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ele ordenou, ele deu a certeza a todo homem que para o tirar dos mortos. Atos 20 e 21. Atos 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e a ensinar. Se você não diz a pecadores ao arrependimento, estamos a deixar de trás alguma coisa que é valiosa, alguma coisa necessária, alguma coisa disponível. Aquilo que iria abrir o caminho para a salvação. Estamos a negar a eles para terem a experiência genuína de salvação. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e a ensinar publicamente pelas casas, testificando. Eu testifiquei no púlpito e de casa em casa, de uma forma privada, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus. É a primeira coisa. O pecador tem que saber a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos saltar o arrependimento. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Diz ele, eu não deixei nada que era valioso para ti. E que coisa é essa valiosa? Arrependimento a Deus. Depois desse arrependimento, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 26, capítulo 26, 19. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que visão celestial? Vai e traga as pessoas a parte da salvação. Diga-lhes a boa nova, prega a palavra, chama-lhe a salvação. E qual era essa visão? Veja versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem, que se convertessem. Essa é a visão celestial. Que emendassem, que se arrependessem. É o benefício da salvação de Cristo, que se arrependessem e se convertessem do mal, converter-se do pecado, todo tipo de mal, toda a vergonha do pecado, e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. 2 de Coríntios 7,
10. 2 de Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo a Deus, então você percebe, o pecado, percebe que pecado é mortal, pecado é destrutivo, pecado é destrutivo. E olhando para a destruição vindo, por causa do pecado que tem cometido, tem tristeza do coração, tristeza e vergonha, e a dor daquilo que fez contra o Senhor, grande pecado. Não vai continuar a cometer esse pecado e ele continuar a ofender a Deus mais e mais. É por isso que ele diz que ele tem a tristeza. Isso é a tristeza de Deus. Não é apenas... É uma dor. Não é para se arrepender com isso, mas a tristeza, segundo a Deus, que opera o arrependimento para a salvação, da qual, por causa daquilo que ele perdeu, por causa daquilo que ele passou a vergonha, é o pecado maior, tudo quanto ele fez, então vê a revelia, estão olhando para ele, você fez isso, então tem esta tristeza dessa palavra que traz a destruição, mas se não fosse por causa da vergonha, porque ele vê, então a degradação, ele vê a iniquidade, ele vê a ofensa contra Deus, ele diz, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo 2, (24). 2 de Timóteo 2, 24. Eu, servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aqueles que tornarem a despertar o arrependimento que vem da verdade, para que eles possam ser recobrados, tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou te desonrar, eu vou te tirar, não vou ter nada a ver contigo. Eu vou te separar de mim e do meu reino. Olha, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, vê todos esses sítios, se nós teremos que ter a favor de Deus, ressurreição, restauração da sua graça, restauração para a sua misericórdia, restauração para o seu reino, restauração para a salvação que Ele quer dar a nós. Ele quer que, porque Ele nos ama, Ele diz, assim que eu vos amo, eu repreendo, arrepende-te. E Ele diz que você é zeloso e arrepende. E Ele diz que quando você se arrepender, eis que, se você virar dos seus pecados, eis que
Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eu que vencer lhe concederei que se assentasse comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu oro para que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Você terá ouvidos para ouvir. E nossa audiência, as pessoas que estamos a falar com eles, ou estamos a falar com eles de uma forma individual, ou a falarmos com eles numa igreja, num salão, eles terão ouvidos para ouvir em nome de Jesus. E todos gritam amém. Ponto número 2 agora. Depois do arrependimento de Jesus Cristo, que a pessoa que ouviu a palavra, que entende a palavra, voltou, virou dos seus pecados, ele crê em Jesus Cristo, salvação agora vem. O Espírito de Deus tem testemunho, dá testemunho no seu coração que ele é salvo. Existe alguma coisa que nos diz que esta salvação é real e isso é justiça. Assim que olharmos para a Escritura, veremos que justiça e salvação andam juntos. Se alguém tem salvação, ele tem justiça. Se alguém manifesta justiça, é por causa da salvação que veio. Destas duas palavras são inseparáveis na vida de um convertido, na vida de um filho de Deus. Salvação, justiça. Justiça, salvação. Olha para Romanos. Olha para Romanos 10. Romanos 10, 9. Romanos 10, versículo 9. Estamos à procura de conexão entre justiça e salvação. Romanos 10, versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e sarar. Então, Paulo escreveu esta epístola aos romanos, ele falou de arrepende-se, arrepende-se, arrepende-se. E se alguém se arrepender, ele crê. Ele crê em Jesus Cristo, ele confessa o Senhor como Senhor Salvador e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque do coração crê a justiça e pela boca confessa a salvação. Então, apanhamos essas duas palavras. Ele crê no coração. Ele confessa com a boca. Ele traz salvação e justiça. Isaías 45, 8. A conexão de justiça e salvação. Isaías 45, 8. Destilai-vos, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Não é justiça pessoal, isto vem do céu, vem do alto, vem dos céus, vem dos céus, vem do Senhor. Justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação. E a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei.
É por isso que ele chama no versículo 22, no versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele nos chama para a salvação, ele nos chama também para a justiça. Ele nos chama para a justiça, e esta justiça, quando vier, vem através da salvação. Salvação traz justiça. Salvação nos faz com que vivamos em justiça. 61, 10. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Você pode ver essas duas palavras. A experiência da salvação traz a justiça prática. Então nos dá a força, a graça e o poder e a firmeza para sermos capazes de viver na vida de justiça. A salvação vem e depois, imediatamente, encontramos justiça ser possível na nossa vida. E isto é para todos, não há exceção. Onde você encontra salvação, nesse coração, nessa vida, encontrarás justiça. Não justiça egoística, mas a justiça que vem pela fé. E isto é para todos, é para qualquer um que quer. Em Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para todos. Quando ele chamar ou quando ele clamar, a salvação vem, é dado. E é dado com a justiça. Não é aquilo que o homem luta para ser justo. A graça está lá, a força está lá, a presença de Cristo está lá. E o poder para viver a vida justa está lá. Por quê? Porque a salvação já veio. Salmos 71, 15. Salmos 71, 15. Salmos 71, 15. A minha boca relatará as bênçãos, os testemunhos, a declaração. A minha boca relatará as bênçãos em declaração da justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Veja 24, capítulo 24, 3 até 5. Salmos 24, a partir do versículo 3. Diz no capítulo 24, capítulo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Veja agora o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Justiça do Deus da sua salvação. Se Deus falou a este pecador que vai receber justiça da mão desse Deus Salvador, e os seus pecados perdoados, se os pecados forem tirados, se há nova vida, a salvação virá com justiça.
o passado é perdoado, o presente é equipado e fortificado para viver com uma vida justa. Se não há justiça, então ainda estaremos a ajudar ao pecador para reexaminar a sua vida. Não há novidade no seu caráter, não há novidade no seu comportamento, não há evidência de que Cristo vive de uma vida vitoriosa através dele. Então temos que ajudar a pessoa para examinar, a confessar o pecado, para deixar o pecado, crer no Senhor Jesus Cristo e a salvação real virá. Salvação real virá. Romanos 6, 13. Romanos 6, 13. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Você proclama a salvação, você profere a salvação, você testifica a salvação do Senhor. Então, ainda os seus membros são instrumentos dos pecados. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual é a resposta aí? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos, quando no passado, sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado. É o que a salvação traz. Libertados do pecado. É o que a salvação faz. Libertar do pecado. É o que a salvação faz. Impacta em toda a vida. Ele liberta do pecado. E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Capítulo 8, do mesmo Romanos, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. São pessoas salvas, estão em Cristo Jesus, não estão vivendo no mundo, vivendo para o mundo, vivendo ao mundo. Ele diz, estão agora em Cristo Jesus, por causa dessa condenação que já foi perdoado, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nova vida chegou, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Salvação. Traz nova lei, nova operação, nova forma de viver, traz novo caráter, e novo comportamento, e nova força, novo foco na vida. E esta lei do Espírito da vida, que fez com que o pecador seja livre do pecado, no versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Não prova o pecado quando ele se tornou o Salvador. Não licenciou o pecado quando ele se fez pecador por causa dos pecadores. Não encoraja o pecado em nenhuma vergonha ou qualquer forma. Ele condena o pecado. Ele limpa o pecado. No versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Salvação veio, justiça de Deus veio, salvação veio, nova vida veio, salvação chegou e a graça de viver, novidade de vida, agora chegou, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu oro para que o Senhor possa formar e conformar isso em nós e nos nossos convertidos em nome de Jesus. 2 de Coríntios 5, 17. 2 de Coríntios 5, 17. Assim que se alguém, qualquer convertido, qualquer cristão, qualquer professor, testificador, aquele que nasceu de novo, qualquer lugar, debaixo de qualquer de pregação, em qualquer igreja, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E eis que quantas coisas foram novas? Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, que é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Já se arrependeram? Já viraram dos seus pecados? Já os confessaram? Já abandonaram? E esses pecados já foram tirados das suas vidas. Os pecados que lhes separavam. E por causa disso, agora, ele não lhes imputando os seus pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que se Cristo estivesse aqui, eu iria fazer do mesmo modo, mas não está aqui fisicamente. Mas, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não espera Cristo para que Ele venha fisicamente. Agora estamos em Cristo, no seu lugar. E, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quando você é reconciliado, você é santo. O que vai acontecer? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, sacrifício do pecado por nós, substituto do pecado, do pecador. Ele o fez para que seja sacrifício do pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito sacrifício, foi sacrificado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça
de Deus. Salvação vem e depois nós que somos pessoas justiça, somos justos de Deus. Eu oro que esta justiça seja real em cada vida. Para que as pessoas não digam, eu estou salvo, fui salvo, mas não haver evidência, não há justiça, e não há mudança, e não se notar a transformação. Salvação e justiça juntam-se na vida de cada um. Em Efésios 4, 21, e se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se você clama ser salvo, espera. E velha vida corrupta, vida de lascívia, a vida corrupta, a vida pecadora, a corrupção do passado, com toda a decepção, tudo. O que vamos fazer? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Filipenses 3, 9 e 10. Filipenses 3, 9 e 10. E seja achado nele, agora que estou salvo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, justiça que está por fora, justiça tradicional, justiça dos judeus, não a minha própria justiça, mas do Senhor. Mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que é de Deus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Cremos em Jesus Cristo e nós temos a justiça que impacta em nós pela fé. Salvação vem com justiça. 1 de João 3, a partir do versículo 4. 1 de João 3, a partir do versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não para tirar os pecados, não para aumentar, não licença para tirar os pecados, não para estabelecer o pecado, mas tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive no pecado. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Porque a salvação está lá. Se a salvação estivesse lá, a justiça teria que estar lá também. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, que é dotado da família de Deus,
em qualquer momento, em qualquer geração, qualquer na igreja, na cruzada, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não fala, não pratica a justiça, não faz justiça, não é de Deus. Não prova que tem salvação, porque salvação e justiça andam juntos. Novo nascimento e justiça andam juntos. Conversão e justiça andam juntos. Nova vida, justiça, vão juntos. A graça de Deus no homem e a justiça nesse novo homem andam juntos. Aquele que é nascido de Deus é justo. Não há graça que o faz ser justo. E as pessoas verão, e as pessoas saberão que ele é justo, que você é justa, que eu sou justo, que cada um de nós é justo, que os nossos convertidos são justos em nome de Jesus. Viemos para o ponto número 3 agora, promovendo o reino de Deus, o reino, o domínio, o controle, a direção, o poder para fazer a vontade de Deus na terra, assim como está feito no céu. Deus reina na vida do crente, promovendo o reino de Deus através da salvação. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, aquele que publica a salvação, aquele que diz, aquele que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Traz a salvação, promete a salvação, ele publica a salvação, declara a salvação, ele diz, por esta salvação, naquela salvação, através desta salvação, que entra no coração do homem, o teu Deus reina. Ele reina na vida, no coração daquele que entra em Cristo, que Cristo vive nele. O mundo não domina, o pecado não domina, o mal não domina nunca mais, a tradição não domina nunca mais, o mal, a vida passada jamais reina ou tenha domínio sobre a sua vida. Mas agora a salvação chegou. Assim que ele se prontifica para esta graça de Deus, o nosso Deus reina. 26, capítulo 26, 13. Isaías 26, versículo 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome.
outros reinos dominaram. Não conhecíamos a Deus do nosso coração. Outros senhores têm tido domínio sobre nós. Nós não nos concentramos na sua palavra. E não bebemos da tua palavra, não vivemos da tua palavra, não cremos na tua palavra. Outros reinos tiveram domínio sobre nós. Mas por ti só nos lembramos do teu nome. Iremos rejeitar, iremos empurrar, iremos deitar fora o domínio, o controle dos outros senhores. Mas agora só nos lembramos do teu nome, nos mencionamos o seu nome. O Senhor reinará em cada um dos nossos corações. Juízes 8, 22. Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto tu como teu filho e os filhos do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Não sabiam quem os livrou. Não era Gideão, era Deus. Eles só conheciam a Gideão. Gideão estava com medo. Gideão estava com medo. Era tímido, Gideão era incerto que podia fazer alguma coisa. Quem sou eu? Porém, Gideão lhes disse: Senhor, eles lhes mostraram o sonho dos medianitas. Então o Senhor o encorajou. Porém, ele trouxe todas essas pessoas que estavam com medo. Ele diz que escolheu aqueles que bebiam a água e então os 300 seguiram a Gideão e deram-lhe a vitória. E as pessoas agora ele disse: dominará o Senhor sobre vós, porque nos deu a vitória. E ele diz, no versículo 23, porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei. E é bom que você entenda que Deus pode usar um humano para te salvar, para te trazer ao Senhor, para te trazer a salvação, para o reino de Deus. E você não vai render o seu coração, a sua mente, então, o seu controle da sua vida a essa pessoa, porque essa pessoa Deus usou. Deus é que é o Salvador. Deus é que é o Redentor. Deus é que é o único que nos mandou. Gideão disse: eu não sou eu que vos dê a vitória, que venci os midianitas. Eu não vou dominar sobre vós, não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. E a última linha é, ajuda-me a ler, 1, 2, 3. Diga mais alto. Para além de você dizer eu. Então, coloca o nome do seu convertido. O Senhor sobre vós dominará em nome de Jesus. E quando a salvação vier, é o que vai acontecer. Que Deus agora está no trono, que está reinando no trono, está reinando sobre esse coração. Os filhos de Israel fizeram este erro, queriam um homem para lhes cuidar, para lhes reinar. E eles disseram, queriam um rei. E foi um dia triste na terra de Israel. 1 de Samuel 8, 7. 1 de Samuel 8, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre
eles. Você conhece pessoas religiosas? Religiosos só fazem aquilo que é bom quando o seu bispo está lá, quando o seu pastor está lá, quando o seu reverendo está lá, quando o líder está lá, quando o ministro está lá. Por quê? Porque o ministro, eles têm confiança no ministro. É o ministro em que estão a servir, é o pregador que estão a servir, é o líder que estão a servir, é o humano, é o instrumento humano que estão a servir. E quando esse instrumento humano está por volta, então vão fazer, parece que estão do lado de Deus. Se você não entende, quando nós nos salvamos, quando nos tornamos filhos de Deus, é Deus que reina em nós. E Deus está em todo lugar, Deus está por detrás da cortina, Deus está por detrás da porta fechada, Deus está contigo onde você está, ouve toda a conversa, Ele vê toda a ação, Ele conhece todo o pensamento, Ele conhece toda a ação das mãos, conhece onde você vai, Ele te vê lá, Ele conhece os teus amigos, Ele conhece a todos, Ele conhece aquilo que você pratica, Ele conhece todos as pessoas do mundo que são religiosos, dizem, pastor não está aqui, Ele que reina sobre nós, o bispo não está aqui, Ele que reina sobre nós. E mesmo que o pastor estivesse lá, não saberão sobre isto, não podem dizer, Pai. Eles não vão dizer, não vão ver aqueles que estão no mundo. Não vão entender quando a salvação vier. Agora deixarão o Senhor para reinar. Eu oro, aquilo que eles não entendem, nós entenderemos. Eu entendo. Você entende em nome de Jesus. E nós promovemos o reino de Deus através da salvação que nós temos. Olha para a última linha, no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 8. A mim me rejeitaram para eu não reinar sobre eles. O Senhor reinará sobre nós. Pecado não reinará sobre nós. No nosso coração, pecado não reinará. Na nossa boca, pecado não reinará. No nosso caráter, pecado não reinará. No nosso lugar de trabalho, pecado não reinará sobre nós. Falhas não reinarão sobre nós. Iniquidade não reinará sobre nós. Deus reinará sobre nós em nome de Jesus. Salmos 91, 7. Salmos 91, 7. Desculpa, Salmos 19, 7. O testemunho do Senhor é certo. O mandamento do Senhor é puro. Veja, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. E o temor do Senhor limpa e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Quem pode entender? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que mel. Veja o versículo. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoria de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Os pecados não tenham domínio sobre mim. E o pecado que é descuidadoso, que só vem em qualquer altura, que não tenha domínio sobre mim.
O Todo-Poderoso terá o domínio sobre ti. Cristo terá domínio sobre ti. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmos 119. 113. Salmos 119, versículo 133. Cuida da minha vida, dos meus passos, a minha ação, no meu comportamento, na minha vida. Ordena os meus passos na tua palavra. Dê-me a ordem. Ordena os meus passos na tua palavra. Dê-me o caminho. Dê-me o caminho. Não quero andar do meu caminho, pela minha força. Não quero andar segundo a minha inteligência, mas ordena os meus passos na tua palavra. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Tenha domínio sobre mim. Livra-me. Não deixa que nenhuma iniquidade no escritório, nenhuma iniquidade na comunidade, nenhuma iniquidade na área onde costumo ir, nenhuma iniquidade dos estranhos, nos amigos. Não deixe com que nenhuma iniquidade da minha vida passada, a vida das outras pessoas, nenhuma iniquidade tenha domínio sobre mim. É o que é bom isto, que quando a salvação vem, então há reino de Deus. O reino de Deus vem. Então o domínio de Deus também vem. Romanos 6. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas mortos para o pecado. Alguém esteve na sua vida, controlava a sua vida, e você tem medo dessa pessoa. E o medo te faz com que você se submeta. O medo te faz você submeter a sua vida naquela pessoa. Mas agora o medo já saiu. O pecado, o homem já morreu. O homem já morreu. Essa pessoa que você tinha medo já morreu. O terrorista já morreu. Aquela pessoa já morreu. Diz agora. Mas agora temos que ir olhando para nós. Agora. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. O pecado não terá controle. O homem, a mulher que tinha controle da sua vida, porque você tinha medo, ele não te deixava livre. Você vivia com medo desse homem, dessa mulher. Agora, considera essa pessoa, essa mulher, esse homem como morto. Não tem nenhum controle agora. Eu estou à espera de um bom amém aí. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Deus, Ele veio, Cristo, Ele vive dentro do seu coração, e pecado não tomará domínio. Cristo reina na sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Pecado não terá domínio sobre mim. O Salvador reinará na minha vida. Está confirmado em nome de Jesus. Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus em toda consideração. Submetei-vos, pois, a Deus.
Em toda circunstância, sujeitai-vos, pois, a Deus. Em toda atividade, sujeitai-vos, pois, a Deus. Não coloque a Deus como não coloque a Deus olhando para cá e olhando para lá. Quando há alguma coisa para ser feito, quando há alguma ação a ser tomada, a palavra a ser dada, a vida para ser vivida, posso obedecer a Deus, olha para este lado, será que posso obedecer ao homem, olhar para este lado? Então olha para o homem, está vindo para ti, então tenta te controlar, então você vai dizer, desculpa a Deus, este homem está a reinar sobre mim, este homem está tendo domínio sobre mim, eu não posso me submeter a ti, espera para outra altura, eu vou me submeter a este homem agora. Deus proíba. O homem pobre, o homem pecador, o homem apóstata, o homem incrédulo não vai tomar dianteira da sua mão. Deus é que vai reinar na sua vida em nome de Jesus. Deus estará por cima do seu chefe no seu serviço. Deus estará por cima do seu gerente no serviço. Deus estará acima do seu pregador em nome de Jesus. Você vai se submeter, vai se sujeitar a Deus. Sujeitai, pois, a Deus, nem Satanás estará sobre ti. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sei que vai fugir de mim. Eu disse, eu sei que vai fugir de mim. Ele não vai ter a mão na sua vida em nome de Jesus. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao homem. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Não podeis servir a Deus e a tradição. Não podeis servir a Deus e personalidade religiosa. Tens que decidir quem reina na sua vida. Deus reinará na sua vida. Ele e a ele apenas o servirá. O homem não será forte na sua vida, que você vai esquecer a Deus e permitir a Deus para que fique de fora, e aquele homem é que está a ditar todas as ordens em todo o passo da sua vida. Deus será o Senhor visível da sua vida em nome de Jesus. Em Lucas 4, 8, promovendo o reino de Deus através da salvação. Você promoverá o reino de Deus. Lucas 4, 8. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, estará por detrás de ti. Satanás não estará em frente de ti. Ele não vai te ajudar, não vai controlar a sua vida. Ele não vai ordenar os seus passos, não vai colocar a corda na sua mão e te puxar. Não, você não vai ser tapete de Satanás em nome de Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e diga o resto, e diga-me o resto. Então, sublinha isso na sua Bíblia e diga isso, só a ele, diga isso. 1, 2, 3, digam. E só a ele servirás. Não há rival, não há competição, não dar o seu coração a qualquer homem, a qualquer lugar. Deus reinará na sua vida sem rival em nome de Jesus. Capítulo 6, 10 de Mateus. Mateus 6, 10.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No céu não há murmurações, no céu não há rivalidade, no céu não há competição. Deus reina e reina em supremo, por cima dos anjos e por cima dos homens. Ele tem que reinar nos céus e na terra. Se nós temos a salvação de Deus, a sua vontade será feita, assim que é no céu. O Todo-Poderoso reinará na nossa vida. Salmos 103, 19. 1:03, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Você se traz na sujeição do Senhor. O Senhor tem domínio sobre nós. Você diz que é salvo, pertence a Ele, sem nenhuma reserva. O Senhor, o seu reino, reina sobre nós. Você diz que é Ele que reina, que Ele está sentado no trono do seu coração. O seu reino domine sobre nós. É o Senhor. Bendizei o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos, sem nenhuma exceção dos céus, ele vai reinar. Permitam que ele reine sobre as suas ações, sobre a sua disposição, sobre os seus pensamentos, sobre tudo que concerne a ele. Ele reina sem rival. E o Senhor já nos disse para nós orarmos para que o seu reino venha, a sua vontade seja feita na terra assim como nos céus. E aqueles que professam ser salvos, filhos de Deus, Ele reinará na nossa vida em nome de Jesus. Versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Vós que executais o seu beneplácito apenas o executaremos. Louvado seja o Senhor. Bendizei ao Senhor das suas obras, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares, seus domínios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A minha vida, a sua vida vai bendizer o Senhor. O seu caráter vai bendizer o Senhor. O seu ministério vai bendizer o Senhor. Os seus convertidos vão bendizer o Senhor. Assim que você enviar a salvação, arrependimento antes da salvação, justiça com salvação, e a salvação vai ter efeito na sua vida, na vida dele, no meu ministério, no seu ministério, na igreja, na nossa igreja. Deus reinará sem rival em nome de Jesus. Promove esse reino. Levanta este reino. Onde você for, deixa a palavra do reino de Deus reinar. Deixa a doutrina da justiça reinar em todo lugar. A vida em todo lugar onde você for, deixa saber que Deus está a reinar, Jesus está sendo exaltado, você está ali como representante de Deus e Deus estará contigo. Deus estará contigo. Em toda a força que você precisa, Ele vai te dar. Toda a força que você precisa, te dará. Toda a graça que você precisa, Ele vai te dar. Cristo, Ele tem que reinar. Ele estará no seu coração, Ele vai reinar na sua vida. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor. Hoje, reina Mestre Jesus, reina Senhor Jesus, reina meu Rei Jesus, reina meu Salvador Jesus, reina para os redimidos, reina o Senhor que pagou o preço da salvação. Eu me rendo, rendição total, completa a Ti. Eu me rendo, eu me submeto a Ti. Venha e reine na minha vida. Abra a sua boca e fala com o Senhor em oração. Em nome de Jesus nós oramos.
O povo de Deus, ministros de Deus, em nome de Jesus oramos. Cristo agora tomou a supremacia na sua vida. Ele tem domínio sobre a sua vida. Satanás já foi. Atrás de ti, em nome de Jesus. Na sua vida, Cristo reina. Ele é supremo. No seu negócio, Deus irá reinar de uma forma suprema. E vai acontecer coisas grandes na sua vida. O passado já se foi. O novo dia começou. E novas coisas Cristo fará assim que Ele vier ao reinado e verás na sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Bendizemos o seu nome. Obrigado porque nós somos seus filhos. Somos seus servos. Somos seus ministros. Nos chamou e respondemos. E oramos para que a sua chamada possa ter frutos em cada vida em nome de Jesus. Proclamaremos o evangelho da salvação. E sempre que proclamamos a palavra, e esquecemos a importância da salvação, relembra-nos em nome de Jesus. Pregaremos a palavra da salvação, do arrependimento antes da salvação. Tome esta palavra que tenha poder na minha vida em nome de Jesus. Muitos virão ao Senhor. Vão abandonar os seus pecados. Abandonarão as trevas. Abandonarão o mal. Abandonarão o ocultismo. Abandonarão os poderes ocultos. Voltarão com todo o coração para o Senhor como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Conceda a salvação bíblica, salvação vitoriosa, que a justiça possa entrar neles em nome de Jesus. Em nós, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, a justiça possa ser profunda em cada coração, mais alto em cada vida. E o Senhor, oramos para que a justiça possa cobrir em toda a área da nossa vida, em nome de Jesus. Nos apresentamos de uma forma fresca perante Ti. É o único que vai reinar e controlar e vir ter domínio em cada um das nossas vidas, em nome de Jesus. Destornamos tudo quanto é mal, destornamos toda a raiva, destornamos toda a competição em nome de Jesus. Reina de uma forma suprema, reina sem nenhuma competição. Reina no nosso coração, reina no nosso espírito, reina na nossa alma, reina no nosso corpo. Doença não vai reinar no nosso corpo. Poderes obscuros não reinarão no nosso sistema. Qualquer coisa que não é de Deus saia em nome de Jesus. O reino vai estabelecer da cabeça até o pé. Somos vitoriosos. Completamente no seu reino já estamos. É a provisão completa vai conceder a cada um. Abençoe a cada um. Toque a cada um. Reina de uma forma suprema na vida de cada um. Assim que estás a reinar na nossa vida, voltaremos para casa limpos, limpando todos os nossos inimigos do nosso caminho. Oro, Senhor, cria essa plataforma, que cada um dos seus filhos seja de uma forma prática reinar nas suas vidas em nome de Jesus. Faça com que esta palavra de Deus prospere na vida de cada um. Obrigado, porque eu sei que o Senhor já o fez. Em nome de Jesus, nós oramos.